Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, boa tarde a todos. Quem está aqui presente na sala, né? Quem vai assistir depois ao vídeo pelo YouTube. Hoje o nosso encontro é para a gente discutir o conto A Moça Tecelã, de Marina Colasanti. E para a gente começar, eu pedi para a professora Maria Cristina ler o conto para a gente, que ela tem uma voz linda, Ah, né? Eu gosto. Eu estava falando para ela que eu gosto da leitura dela. obrigada. E a Cris vai ler para a gente. Vamos lá. Obrigado, viu, Cris, já de antemão. Adoro ler. Vamos lá, então. A Moça Tecelã, Marina Colasanti. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia. Delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas. Quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas, se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se, Stella, olha seus baralhos aqui, ó. se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas, tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo: chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo. Mas, se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. Porque tinha descoberto o poder do tear. Em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes, e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa, se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata.
Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios, escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto, sem parar, batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela o seu tear, o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse. E antes de trancar a porta, a chave, advertir. Faltam as estrebarias, e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez, pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer, levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois, desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios. Delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. Muito obrigado, Cris. O conto é bem curtinho, vocês estão vendo, né? Bem tranquilo, assim, né? Bem gostoso de ler. E ele é uma bandeira, né, do feminismo. Ele acabou virando um texto que vários professores trabalham em sala de aula quando querem abordar essa questão do feminismo, né? Como uma metáfora dos estereótipos construído para as mulheres, né? Do papel que elas teriam de desenvolver, teriam de desempenhar na sociedade. Só que isso a gente sabe, né? É um estereótipo. E antes de começar, eu vou projetar aqui para vocês, eu preparei uma breve apresentação sobre quem é breve bem mesmo, tá, gente? É sobre a Marina Colasanti. Quem que é essa autora? Olha, essa senhora aqui, tá? Marina Colasanti, ela ainda é viva. Ela nasceu na cidade de Asmara, localizada na Etiópia, em 26 de setembro de 1937. No período em que sucedeu a Segunda Guerra Mundial, Marina tinha 11 anos e sua família migrou para o Brasil, mais precisamente para a cidade do Rio de Janeiro, onde se radicou. Então ela veio, né, na Segunda Guerra, ela tinha 11 anos e veio para cá e por aqui ficou. Uma das coisas boas, né, da Segunda Guerra. Uma característica, se é que a gente pode, né, achar alguma coisa boa de uma guerra, mas enfim, a gente sempre tenta ver o lado positivo. Uma característica marcante desde a infância é o gosto pela leitura. Tinha um carinho por livros clássicos e fábulas. E logo a gente vai falar aqui essa questão da fábula, né? Se isso tem a ver com a moça tecelã. Já na adolescência, mergulhou na literatura russa e norte-americana.
Marina é formada pela Escola Nacional de Belas Artes da capital carioca, trabalhou com gravuras e passou um longo período de sua vida dedicando-se à profissão de jornalista, ofício no qual transitou em diversos meios como televisão, impresso e agências de comunicação. Além disso, também traduziu livros advindos de línguas como espanhol, francês e inglês. Então, olha, aqui também é importante esse dado, né, de trabalhar com as gravuras, a maneira como ela lida com a imagem, de uma maneira especial. Ela consegue trazer isso para os textos literários dela. Seu acervo é contemplado pela prosa, poesia, sem contar as artes plásticas, que tratam da literatura infantil, juvenil e adulta, trabalhando temáticas recorrentes, como a condição da mulher e os problemas sociais do Brasil. Então, ela tem essa preocupação, né, dos problemas sociais do Brasil, do papel da mulher na sociedade. Isso a gente percebe bastante, né, neste conto de hoje. Desde a sua estreia como escritora, com Eu Sozinha, livro de crônicas, lançado em 68 até o ano de 2005, são mais de 30 livros publicados. E aqui a gente tem, né, as obras todas da Marina Colasanti. Eu não vou ler o título de todas para não ficar cansativo, mas a gente percebe que são várias obras, né? Uma autora bastante profícua nessa seara da literatura, ok? Voltando aqui, eu queria fazer hoje uma dinâmica um pouco diferente no nosso encontro. Eu queria ouvir bastante vocês. Então, vou cumprimentar as pessoas que chegaram depois, a Letícia, o Sérgio, que eu não tinha cumprimentado ainda. A Esmeraldina está aqui aguardando no lobby. Luiz Henrique, se você puder olhando o lobby aqui, sabe, para autorizando. Oi, Esmeraldina, tudo bem? Olá. Sim, professor. Tá, obrigado. Então, eu queria ouvi-los bastante hoje. Eu queria ouvi-los mais do que falar. Até porque vocês, né, a maioria daqui é de mulheres, é um grupo composto por muitas mulheres, e acho que ninguém melhor do que vocês para falar sobre esse conto de hoje, né, que relata tão bem essa questão do universo feminino, né, já que o conto, né, se vocês puderem perceber, ele é tecido, vamos usar essa metáfora, né, com metáforas mesmo da realidade feminina relacionadas ao ato de criar e à subserviência que vai decorrer da dominação masculina, ok? Então, em primeiro lugar, né, aquilo que eu disse para vocês, que a Marina Colasanti, que a gente leu lá na biografia dela, ela escreve fábulas. Vocês percebem algum vínculo desse conto com algum outro tipo de texto que vocês conhecem? Que tipo de texto a gente poderia relacionar esse texto da Marina Colasanti? Ela aborda a questão do feminismo, né, claro, do papel da mulher na sociedade, mas ao falar sobre isso, ela vai fazer uma filiação a um gênero literário. Que gênero seria esse? Vocês conseguem perceber? Parece o que o conto, quando a gente lê? Um conto de fadas, será, pessoal? É isso? Será só? Bom, do início sim, né? Porque ela fantasiou alguma coisa, né? Estou sozinha, estou bem. Mas seria melhor se tivesse alguém. De acordo ela fosse idealizando ou tecendo, ia acontecendo, né? Mas, porém, não saiu bem como planejado, né? Porque aí ela acabou se tornando escrava dos desejos dele, e não dos dela, né? Que é o que ela queria, né? Uma família feliz, filhos, né? E depois que ele chegou, uma vez de tornar o dia dela mais agradável, ela estava tecendo cada vez mais e mais, e não o que ela queria, e o que ele queria, né? Então, o início até que seria uma de fadas, né? Mas depois a bruxinha entrou no conto de fadas e ruiu todo o castelo, né? Isso, assim, você usou, né, tudo isso muito correto, né? E essa palavra final sua é fantástica, de castelo mesmo. Ela constrói mesmo o castelo para ele. Então a gente percebe vários elementos, né, que vão filiar essa narrativa ao conto de fadas. Na verdade, ninguém tece, ninguém tem um tear que você vai tecer lá, e aquilo que você tece, aquilo que você cria no seu tear, vai de fato acontecer. Então aí a gente já tem uma característica do conto maravilhoso, né, desse conto de fadas. E aí eu trago um dado interessante, que é da Nili Novaes Coelho, uma pesquisadora dos contos de fada. Ela fala que os contos de fadas, vou até ler aqui para vocês, olha, eles
trazem símbolos, mitos e arquétipos, né? E ela explica que o vocábulo fada provém do latim fatum, que significa destino. Então, na verdade, esses contos de fadas que a gente lê para as crianças, eles tratam do destino, eles são uma alegoria do destino, são uma alegoria de um comportamento humano, né? A origem das fadas estava ligada a cultos ou ritos religiosos. E as fadas ficaram conhecidas como seres fantásticos, portadores de poder e de beleza, apresentados sob a forma de mulher que defendia o bem, mas podiam também encarnar o mal. Quando isso acontecia, elas eram conhecidas como bruxas. Então, essas são palavras da Nelly Novaes Coelho, né? Para falar dos contos de fadas, para explicar os contos de fadas. E aqui, o que a Marina Colasanti faz, ela se, como bem lembrou a Sol, né? Ela cria uma história, né? De uma mulher que deseja, que tudo que ela deseja ela consegue criar no tear, ela vai tecendo e as coisas vão acontecendo, mas as coisas fogem ao controle dela, né? Quando ela idealiza o homem ideal, ela idealiza o que seria o seu príncipe encantado, né? Aqui a história da Marina Colasanti se desvia dos contos de fadas, porque dá errado. O príncipe não é o príncipe que se esperava, não é aquele príncipe lá dos contos de fadas que vem salvar as mulheres. Aqui as mulheres não precisam ser salvas de nada, então a gente tem uma subversão. Então ela cria uma estrutura de contos de fadas, mas para a gente pensar, para a gente refletir na condição da mulher na sociedade contemporânea, ela cria um desvio, ela faz a gente refletir, ela faz a gente repensar sobre esse papel do príncipe, né, na sociedade de hoje. Quem seria o príncipe? Será que os príncipes existem hoje em dia, né? E assim, aí como eu disse que eu ia fazer provocações para vocês hoje, para que vocês conversassem bastante comigo, né, para que vocês falassem bastante, eu falasse, a gente só vai direcionando aqui a leitura. Como que vocês veem o narrador desse conto? Henrico, se você puder projetar o conto, acho que é legal, porque daí a gente vai lendo, vai vendo o conto e dá para a gente ter uma ideia. Tá? Du, oi. achei muito interessante os verbos que ela usa quando ela se refere às ações, às atitudes dele. São verbos muito pesados, né? Ordenou, advertiu. Começa lá, né? Você percebeu? Quando ela foi abrir, não precisou, ele meteu a mão na porta. Começou ali. Então, a escolha dos verbos aí, claro que foi uma escolha proposital, né? Já para trazer essa atmosfera de que ele seria esse ser opressor, que ia realmente fazer mal a ela, né? Eu senti isso, a escolha dos verbos. Perfeito, Cris. Esse trecho, inclusive, né? O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Né? Então, ele meteu e vai entrando. Esse verbo é muito forte, né? Meter. Ele tem até, às vezes, uma conotação que a gente vincula ao universo sexual, né? E já que a gente está falando, já que a gente está tratando de uma relação homem-mulher, a gente também não pode desconsiderar, né? E foi entrando em sua vida. Então, tem uma agressividade ali dessa figura masculina do conto, né? Perfeito. E quando ele vai falar com ela, quando ele vai dialogar com ela, ela usa verbos como ordenou, como advertiu, e ele advertiu, e ele ordenou. Então, o homem que fica dando ordens à mulher. É um homem que não é parceiro dessa mulher. Perfeito, é isso mesmo. E esse narrador, como seria esse narrador? Em que pessoa que o conto é narrado, gente? Primeira pessoa quando a personagem conta a história dela mesma, né? Terceira pessoa quando a gente tem um narrador externo que conta como se estivesse olhando, né, a história de fora. Em primeira ou terceira pessoa? Terceira? É uma terceira pessoa, perfeito, né? O próprio título do conto já mostra isso, né? Olha, a moça tecelã, né? A moça, então não é assim, a minha história como uma tecelã. Então a gente já percebe ali que já é um olhar de fora, né? Acordar, aí ele começa, olha, ali na tela. Acordava ainda no escuro, como se eu visse quem acordava, né?
A personagem acordava. Depois a gente vai saber que é a moça tecelã. Então a gente vê que a história é narrada em terceira pessoa. Alguém que está contando essa história da vida de alguém. Essa história que teria se passado com uma personagem. Ok? E já que a gente está falando de personagem, pessoal, como seriam essas personagens? Quais as personagens do texto? Como são os personagens? São dois personagens, né? A moça bem dócil, bem sutil, né? Delicada, né? Sonhadora, vamos dizer assim. Já o moço, né? Já totalmente grosso, né? Indelicado, né? Um pouco sutil. Isso, Sol, perfeito. Então são duas personagens, né? A moça, você falou em docilidade, né? Em sutilezas, né? E qual é o nome dessa moça? O nome eu não peguei em lugar nenhum do texto, né? Só o que ela faz, né? Que no caso ela é tecelã. Então, engraçado, olha, é um texto em que ele não apresenta o nome da pessoa, não apresenta o nome de nenhuma das personagens, né? Você estava contando, né, da moça e do cara, e você sempre usou assim, a moça, o moço, ou o homem, ou a mulher. Eles não têm nomes explícitos no conto. Será que isso indica alguma coisa para gente? Como que vocês leem um conto cujas personagens não têm nome? E você bem mostrou também, né, Sol, que assim, a moça tecelã, então ele mostra a profissão dela, ela mostra, né, o título mostra que a moça sabia tecer, mas não diz quem é a moça. Como que vocês leem esse fato de as personagens não terem nomes? Eu acho que o fato de você dar um nome a algo privatiza muito esse algo. Então, não dar um nome ao personagem pode mostrar que a moça ou o homem representa qualquer pessoa. Qualquer mulher Perfeito. do mundo, ou qualquer homem do mundo. Qualquer mulher do mundo que sempre quis ajudar o marido e suprir todas as suas necessidades. Ou qualquer homem do mundo que só pede ajuda para a mulher e não retribui algo. Então, não dar o nome aos personagens pode ser, ao meu ver, por esse fato. Porque ela representa algo muito maior do que uma simples pessoa. Isso, representa toda uma categoria, vamos dizer assim, né? É como se a autora quisesse representar, né, algumas figuras da nossa sociedade, né? A figura masculina em oposição à figura feminina. Então, nós estamos contando a história de uma mulher individualizada, né? Mas a história de todas as mulheres, né? E vocês observam que ao caracterizar essa mulher, ela vai tecer, vamos usar assim uma palavra que é utilizada no conto, né? Alguns aspectos físicos, né? Ela fala que é uma moça jovem, solteira, então ela enfatiza, a Marina Colasanti, enfatiza essa questão do estado civil da moça. E por meio das ações, como a Sol também lembrou bastante, é uma moça muito simples. Por que ela seria uma moça muito simples? Porque ela poderia criar tudo o que ela quer, mas ela vive da sua subsistência. Ela cria apenas aquilo que ela precisa. Ela não tem acúmulo, né? Nada faltava. Olha esse trecho do conto. Quer ver? Onde está ali? Nada lhe faltava. Você acha pra gente, Luiz Henrique? Aqui, olha, nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã, cor de leite, que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Então ela criava até a comida na hora, ela não estocava, ela não guardava, ela não ficava acumulando riquezas. Essa era uma característica que vai vir depois com o rapaz, com o homem, a figura masculina, o homem que tem essa necessidade, né, de construir palácios, riquezas, criados, criadas. Não, a moça trabalha para sobreviver, né?
E aí ela vai descrever, ela se sente sozinha, né? Ele fala que por vontade dela mesma, ou seja, ninguém a obrigou, ela se vê, ela sente essa necessidade de ter um companheiro. E aí ela vai tecer esse companheiro. Acha pra gente, Luiz Henrique, por favor, esse trecho. Como seria a hora que ela vai tecer o moço? Meu professor, Oi. eu achei assim, que ela, no começo assim, do conto, se mostrava assim, uma mulher independente, né? Isso. Então, ela ia tecendo conforme a necessidade dela, e com o tempo, eu acho que como por ser uma pessoa independente, ela se viu solitária e tendo a necessidade, assim, de um companheiro. Então, Perfeito. assim, que todas as mulheres, assim, não todas as mulheres, mas assim, que algumas mulheres sonham, assim, ter um príncipe encantado, né? Uhum. Então, ela teceu aquele príncipe, a imagem que ela tinha, só que aí quando ela se viu, ela, na verdade, estava vivendo em prol dessa pessoa, né? Que é o que Isso. acontece às vezes, muitas vezes, né? Ela permitiu, na verdade, ela É, permitiu, né, que ele fizesse isso com ela. só que no caso dela, assim, por exemplo, ela conseguiu sair desse mundo aí, né? Desse mundo Sim, de escravidão, ela conseguiu se libertar, né? sim. O que não acontece muitas vezes na vida real, né? Aí que a gente vai chegar. Vamos caracterizar primeiro o rapaz aqui, o suposto príncipe, né? Tá nesse trecho aqui que tá na tela, olha. Não esperou o dia seguinte. Então ela não espera. Esse não esperar o dia seguinte, tá vendo ali? Luiz Henrique, grifa pra gente esse trecho. Não esperou o dia seguinte. Isso mostra o quê? Isso mostra aí. Isso, perfeito. Isso mostra o quê, gente? Que não esperar o dia seguinte, que ela faz no ímpeto. Ela não fica arquitetando, ela não fica planejando. Na mesma noite, ela faz. Ela tece o príncipe. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou, olha, uma coisa nunca conhecida. Então, ela não era uma experiência que ela já teve. Ela não passou por experiência nenhuma, né, com homem nenhum, uma coisa nunca conhecida. E capricho, porque ela estava ansiosa para esperar esse fato acontecer, né? Começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. Ela não fala em marido, a palavra não é marido, a palavra não é homem, a palavra é companhia. E tudo que não vem é essa companhia, né? Depois vem um cara que só quer explorá-la, mas companhia mesmo não vem. E aos poucos seu desejo foi aparecendo, chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Olha, aqui a gente tem a descrição da segunda personagem, né? Já que a gente está caracterizando as personagens, aqui a gente tem a descrição. Que aspectos psicológicos a gente tem desse príncipe? Ela tece alguma coisa nesse sentido? Ela tece um sorriso, ela tece qualquer coisa que poderia auxiliar na composição de uma personagem um pouco mais afetuosa com ela? Não. Não. O que que ela tece? Ela que simplesmente criou o moço, mas a ideia da personagem dele, né? Da personalidade dele, ele que acabou se criando, né? Ela queria uma companhia, mas não colocou assim, ser alegre, se ela é uma pessoa extrovertida ou introvertido, rústico, nem nada, né? Uhum. Mas depois de pronto, alguma coisa não deu certo. Ela queria, na verdade, o quê? Aspectos físicos, né? Que dizem aspecto, rosto barbado, corpo aprumado, né? E aí alguns aspectos de vestimenta dele também, sapato engraxado e chapéu emplumado. Então, na verdade, ela fica centrada em aspectos visuais só dessa companhia, né? Desse homem para ela. E ela não tece um companheiro, de fato, ela tece um homem. Aqui a gente consegue fazer uma leitura, né? A gente agora já extrapolando o nível textual e já que é baseada, né, inspirada em contos de fadas, a gente tem que fazer esse vínculo com a sociedade, né? Será que as mulheres também, muitas vezes, ao buscar as suas companhias, elas não ficam muito centradas? Ou as pessoas, de maneira geral, não especificamente as mulheres, né, mas em aspectos físicos, em aspectos Parentes. de aparência, aspectos de aparência, né? A gente fica se preocupando com a aparência
em detrimento da essência. A gente não busca alguém que vai ser de fato um companheiro, alguém que de fato tem uma essência da qual eu gosto, né? Ela não pensa, ela vai tecendo. E ao tecer, o que que ela faz? Ela vai se enredando numa teia de um relacionamento abusivo, né? Ela tece esse cara e daí a pouco esse cara vai estar completamente vinculado a uma questão patriarcal mesmo, né? Essa necessidade do homem, aquilo que a Cris estava falando, né? Dos verbos, ele exigiu, ele ordenou, né? E com o tempo como que ela vai ficando essa moça, gente? Ela contesta o marido? Ela contesta esse companheiro? Vamos Não, chamar de marido ou companheiro, né? não, ela acaba fazendo as vontades dele, eu creio que talvez para que ele possa fazer a dela, né? Quer dizer, vou fazer o que ele quer, para em seguida ele fazer o que eu também desejo, né? Ele for feliz, eu também vou ficar feliz, né? Perfeito, Sol. Mas, porém, a felicidade dela, ele não dava. Ele fazia o quê? Ela fazia de tudo por ele, para que ele retribuísse, mas ele não retribuía. Ele queria para ele. Eu quero. Aquela ganância que ela não tinha por status, coisa assim, estava bonita, né? Palacete, ele tinha essa ânsia, né? Esse desejo, né? O que faltava nela tinha excesso nele. Perfeito. Aí eu vou trazer, Sol, em cima dessa fala que você fez, um trecho do Freud. E eu queria que vocês percebessem, prestassem atenção nesse trecho que eu vou ler, para vocês verem se vocês concordam com ele ou não. Se, de repente, isso é um traço, uma característica do comportamento feminino ou não, tá? Eu questiono, mas vamos ver a opinião de vocês. Sigmund Freud, em suas novas conferências introdutórias sobre psicanálise, sentencia que, abre aspas, o que o Freud diz, atribuímos à feminilidade maior quantidade de narcisismo, que também afeta a escolha objetal da mulher, de modo que, para ela, ser amada é uma necessidade mais forte que amar. Freud diz isso, né? Que é uma escolha objetal da mulher, escolha de objeto de desejo da mulher. Então, para ela, ser amada é uma necessidade mais forte do que amar. Será que Freud tem razão nisso? No conto, esse pensamento do Freud se justifica? O que vocês acham? Du, eu acho que Oi. não. Assim, vamos pensar. No decorrer do conto, ela inclusive abre mão de todos os seus. Ela queria ter filhos. Ela Sim. esqueceu. Ela foi esquecendo todas as vontades dela de trazer o sol, né? De tecer o sol para trazê-lo, de ter os filhos, tal. Isso tudo ela foi deixando de lado, porque ainda tem um momento que fala que ela tecer era o que ela queria. Mesmo enquanto ela estava fazendo as coisas para ele, no período em que ela estava tecendo tudo que ele exigia, no conto ainda fala, e ela continuava tecendo e tecer era o que ela queria. Eu acho que nesse ponto representa muito o que muitas mulheres, eu até discordo, assim, em parte, sei lá, quem sou eu para falar isso. Mas eu acho que hoje em dia, se você olhar, tem mulheres que estão muito mais preocupadas em amar do que em serem. Muitas esquecem delas próprias. Muitas mulheres esquecem das suas vaidades, dos seus desejos, da sua voz, né? Para agradar o outro. Tem muita mulher que faz muitas coisas para agradar o outro e não ao que ela acha certo, ao que ela queria. Só no final que ela foi diferente, né? Eu achei que o final foi surpreendente. A submissão que ela demonstrou no conto inteiro, ela foi muito inteligente, inclusive por começar de trás para frente. Acho que isso aí é muito simbólico, né? Ela tirou o chão dele primeiro, ela tirou o pé, né? Ele não podia caminhar. Perfeito.
Eu fiquei pensando muito nisso, Cris. Quando eu li esse trecho do Freud, para tentar ver essa questão da feminilidade, e por isso até que eu estou tentando provocando vocês para esse bate-papo, porque é aquilo que eu falei, acho que tem uma questão que é o lugar de fala, né? Aquilo que a gente diz de lugar de fala é diferente um homem fazer qualquer análise sobre uma mulher, da mulher fazer uma análise da sua própria condição. E acho que hoje, ainda bem que a sociedade está evoluída o suficiente para que pelo menos uma grande parcela das mulheres tem essa capacidade de fazer uma análise sobre o seu papel, né, sobre o seu papel social, e aí ela faz essas reflexões, e essa é uma das preocupações, essa é uma das motivações da autora, né, da Marina Colasanti, quando ela tece esse conto, quando ela tece esse texto. Ele se mostra como um espelho assim, para que a gente observe, assim, olha, é isso que tem acontecido muitas vezes na sociedade. Então, vamos questionar qual o papel da mulher nessa relação com o homem, né? É o papel de subserviência, eu tenho que, de fato, deixar a comida para o homem pronta, eu tenho que arrumar a casa para quando ele chegue, né? Eu fui criado numa família em que a mulher tinha que deixar a comida para o homem, às vezes até a comida no prato, lá para quando ele chegasse, ter a comidinha dele lá na mesa, para que nada faltasse para o homem, que o homem não podia pegar uma vassoura, o homem não podia fazer nada para casa, apenas os caprichos, né, desse homem. Então, e o Freud, como a gente está já, né, esse texto do Freud de 32 a 36, a gente já tem 1932, 1936, já tem um distanciamento temporal muito grande que nos permite até fazer uma reflexão mais profunda dessa do que o Freud fez. Talvez para a época, né, da sociedade era o que a mulher quisesse, mas hoje acho que você tem razão, acho que o papel é completamente outro, né? Em termos, né, não tão completamente outro, porque se antes ela tinha como divisão de trabalho social cuidar da casa, né, e estar em casa para proporcionar o bem-estar da família e do marido, né, hoje a mulher, uma boa parte ainda, né, ela foi para o mercado de trabalho, ajuda nas despesas, né, para a manutenção da casa, e ainda desempenha esse papel de chegar e de cuidar de tudo. Então, hoje seria aquela mulher que tece, né? Que fica presa lá no tear, tecendo, criando tudo para casa, tudo que é necessário para casa, e que ainda por cima cuida dessa casa, que ainda por cima cuida desses filhos, cuida do marido, cuida de tudo, né? Sim. Então, só que assim, o que eu sinto é que textos como esse da Marina Colasanti, eles vão contribuindo para uma tomada de lucidez mesmo, né? Uma consciência da mulher. Pelo menos de alguma parcela da mulher, né? Hoje a gente discute isso. Coisas que até pouco tempo atrás a gente nem discutia, a gente nem colocava isso em pauta, né? Nem colocava isso em tela. O conto ele possui 3 atos, não sei se vocês percebem, né? Quais são esses atos? O primeiro é uma apresentação da moça tecelã, né? Que ela mesma tece o seu destino. Aí, gente, como todo conto de fadas, tem uma crise. Qual seria essa crise? O que acontece que essa posse do próprio destino, ela ser senhora do seu destino, que isso rui? Qual seria essa crise? A solidão, não é? A solidão. Então, essa crise vem por conta da solidão, e aí ela tece um companheiro. Esse é o segundo movimento, né? E aí tem um terceiro movimento, que daí rompe, tem uma ruptura completa com os contos de fadas, né? Que ela percebe que ela estava melhor sozinha. Falou, não, quando eu estava sozinha, eu estava melhor. Ela tem uma tomada de consciência aí. Se a gente fizer uma analogia lá com contos que a gente já estudou, que a gente já analisou,
é como se fosse o momento da epifania, né? O momento em que ela se descobre. Luiz Henrique, acha para a gente aí esse trecho. O momento em que ela se descobre, né, descontente, que ela fala, não, eu não estou feliz, eu não estou satisfeita com isso, eu tenho que mudar isso que a gente está... que eu Ela estou passando, né? se sente senhora do destino dela, né? No começo, sim, né? Não, no final também, ela No fala, final, sim. peraí, né? É ela que faz tudo. Isso. Quando ela teceu o companheiro, ela imaginava uma outra coisa que não correspondeu, né? E daí ela fala, peraí, então eu posso desfazer tudo isso e voltar ao que era. Coisa que nem sempre isso acontece, né? Na nossa vida. Eu posso desfazer tudo isso, né? Aí a gente chega naquilo que a Maria Cristina também estava falando, né? A sua fala vai ao encontro da fala da Maria Cristina. Eu posso desfazer. E a Maria Cristina falou em um desfazer de trás para frente, né? Desfazendo a casa, desfazendo os criados, ela vai desfazendo até chegar nos pés dele e ele se dá conta de uma cama dura, né? Então ela vai desfazendo de trás para frente. Aí eu quero que vocês observem o seguinte: como que ela sai desse círculo em que ela está? Quando ela toma essa consciência, quando ela tem esse momento de epifania dela, de revelação da sua própria condição, ela cria um outro homem, ela cria um jeito, um carro para levar esse cara para longe. Não, ela não faz isso, ela não coloca um elemento adicional, ela não faz algo a mais, ela desfaz o que ela nem deveria ter feito. Então ela vai destecendo. Mas aí é por causa das experiências que tem, né? Porque as experiências que ela tem, primeiro sozinha, ela fazendo as coisas que eram necessárias para a vida dela. Essa é uma parte. E disso ela tem consciência. E aí, depois, quando ela procura por uma companhia, e essa vivência não corresponde ao que ela gostaria que fosse, ela só tem essas duas experiências. Então, dificilmente ela iria atrás de outro, né? Ia fazer outro. Talvez se o conto continuasse, né? Se a história continuasse, sim. Mas não, ela vai em busca do que ela já tem conhecimento, que é a vida anterior dela. Sim, nesse conto, sim, Esmeraldina. Agora, se a gente pensar, por exemplo, na literatura, né? As mulheres infelizes lá dos contos realistas, por exemplo, o que elas fazem? Atrás de um amante. Entendeu? Entendeu? O que a Madame Emma Bovary. Madame Bovary, claro, você chegou onde eu queria Bovary. chegar. O que a Emma Bovary faz quando ela está infeliz? Ela procura um amante, ela está infeliz no casamento dela e ela tece um amante, ela cria uma outra história paralela. E essa história paralela não vai terminar de um jeito bacana, né? Não vai. O que a gente vê lá, a Luísa do Primo Basílio faz? Ela tece uma outra história, ela tece uma história paralela. Aqui no conto da Marina Colasanti, né, com essa pegada feminista, que tem o conto, né, de tomada de consciência, de revelação, é como se ela estivesse dizendo para a mulher: olha, é melhor você desfazer isso que você mesma teceu. Isso que essa relação que você está, você mesma criou, você mesma teceu. Então você mesma consegue destecer isso. Então ela cria até um verbo, né? Ela vai destecer, ela vai desfazer, ela vai puxar, ela vai tirar o fio. Perfeito, gente, perfeito. Perfeito. Eu acho que numa análise não tão profunda, né, até mais superficial, uma leitura bem superficial do conto, também tem uma mensagem assim, né, valorize o que você tem. Sim. Ela tinha, né, uma vida, né, tranquila, simples, era na simplicidade, né, que ela vivia com o sol, com os pássaros e tal. E aí, quando ela tenta voltar, quando ela percebe, quando ela se dá conta, né, nesse momento de revelação, ela percebe que lá era muito melhor, né? Como era bom estar sozinha de novo. Uma leitura mais superficial, assim, entendo isso.
Ela volta para o estado, vou usar um palavrão agora, uma palavra um pouco mais difícil, para o estado edênico, né? O que seria esse estado edênico? Estado de Éden, né? Estado de paraíso. Ela estava num Éden, estava no paraíso, ela sai desse paraíso, mas ela retorna para lá. Ela tem uma tomada de consciência e essa tomada de consciência a compele, né, a retornar para esse paraíso. E o conto termina lindamente porque existe. Antes, vamos só ler aqui o que o Luiz Henrique achou para a gente. Olha, e tecendo, ela própria trouxe o tempo. Ela própria trouxe o tempo. Então não foi outra pessoa. Ela mesma, senhora do seu destino, né, que a gente falou. O tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. Então ela que tomou essa consciência. Ninguém chegou para ela e falou: olha, você está vivendo uma vida assim. Ela não fez análise, ela percebeu isso. E pela primeira vez pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Então ela pensa isso. E mais uma vez ela age de acordo com seu impulso, né? Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando, né? Com novas exigências, descalço para não fazer barulho, e sentou no tear e ela começa a jogar as lançadeiras ao contrário e começa a desfazer tudo aquilo que ela mesma tinha criado, né? E como que o conto termina, gente? Vai lá para o finalzinho, Luiz Henrique, por favor. Olha, então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Então ela volta, né, para aquele estágio inicial. A gente tem um ponto de partida e um ponto de chegada que é o mesmo. A gente tem uma crise ali no meio do conto, né? Parte desse ponto de partida e volta para ele. Então o conto é cíclico. E aí eu queria que vocês analisassem, gente, o cenário desse conto. Em que espaço o conto acontece? Quais os espaços que o conto acontece? Tem um primeiro cenário. Qual é o cenário? A casa dela? Cenário físico mesmo, retratado no conto, né? Sobe lá, Luiz Henrique. Comecinho do conto. Então a gente tem ela na casa dela, né? A gente percebe que é uma casa simples, a gente vê a questão da janela. Da janela da casa dela, ela vê todo o tempo, ela vai criando o universo dela. Ela tem uma relação idílica ali, né, com esse entorno dela. E aí, a partir do momento em que o homem chega, ele cria um novo espaço. O que ele exige dela? Em termos de espaço. Em que espaço eles passam a morar? Uma casa maior? Uma casa maior. E logo depois dessa casa maior? Estou pedindo uma casa maior com estábulos, com torre, um monte de coisa. Coisas, posses, jardim, né? Jardim com teto. Até isso virar um castelo. Castelo do Conto de Fadas. E aí a gente tem um dado importante nessa figura do castelo, que é o quê? A torre. A torre. Essa torre do castelo, em que ele meio que prende ela descendo, ela fica presa na torre. Ela fica enclausurada nessa torre, descendo. Ela só sai de lá à noite, né, para dormir com o senhor, seu marido, mas durante o dia ela fica presa nessa torre porque ninguém poderia ver esse tear. Essa torre, ela aparece em outros momentos, em outros contos infantis? Em vários, né? Em vários, em que a mulher fica presa na torre, né? Só que assim, aí eu quero que vocês percebam o seguinte: qual é a solução dos contos de fada, dos contos infantis? Quem que aparece? Como que ela consegue sair da torre? Aparece o cavalheiro, né? O príncipe, né? Parece sempre uma terceira figura para salvar a mulher, né? Isso. Então, o que a Marina Colasanti está fazendo com isso? Ela não coloca figura nenhuma que aparece. Aliás, a figura que aparece é a figura que prende ela.
o príncipe que, na verdade, ele desempenha o papel da bruxa, né? Da bruxa malvada que vai prendê-la no palácio. O príncipe, Né? para libertá-la da princesa, aprisionou a princesa, né? Ele aprisionou a princesa. É o príncipe que aprisiona a princesa. E aí, ao aprisionar, né, ele começa a dar trabalho para ela, né? Ele entra na vida dela, ele mete a mão na maçaneta, entra na vida dela, ele percebe que ela tem poderes ali que poderiam servir, né, aos prazeres dele, e agressivamente ele começa a exigir coisas. E a gente percebe, tem um dado linguístico aí, bem interessante, desce um pouquinho, Luiz Henrique, por favor, que fala assim, dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça, um pouquinho para cima, para cima, para cima. Bom, não tô achando. Se você achar, você grifa para mim, por favor. Olha, é o trecho que fala assim, ó. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça, tecendo tetos e portas e pátios e escadas e salas e poços. Isso. Então, olha, aqui a gente tem uma figura, tem um mecanismo linguístico que é o polissíndeto. É um palavrão aí, né? O que seria esse polissíndeto? Essa repetição da conjunção. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios, e escadas, e salas, e poços. Tá vendo esse E? Essa repetição do E? Isso, linguisticamente, se chama polissíndeto. O que causa, o que ocasiona no leitor esse polissíndeto, pessoal? Uma sequência de coisas, né? Uma sequência de coisas, e dentro desse contexto dela, essa sequência de coisas, ela é tranquila, assim? Não, estou fazendo de boa essa sequência de coisas. Ou essa sequência de coisas enfatiza a exploração pela qual ele está passando? Uma exploração, né? A exploração enfatiza a exploração, O né? exagero da parte dele, né? Oi? O exagero da parte dele, né? Eu quero isso, Isso. mais isso, e nunca estava contente, né? O interessante é que só ela trabalha, né? Não parece ele fazendo nada, né, Esmeraldina? É só ela que trabalha. E ele exigindo cada vez mais. Uhum. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte, que a linguagem, né, ela está diretamente relacionada com o sentido do texto. Então, assim, se a gente tem uma marca linguística, se o texto foi escolhido, se o autor selecionou aquela construção linguística, essa construção linguística, ela impacta diretamente no sentido daquele texto, que é o caso desse polissíndeto aí, que é o caso dessa construção. Então, a gente consegue fazer uma análise trecho por trecho de um texto literário, né, para perceber nossas escolhas gramaticais, para perceber o impacto que isso causa na interpretação do texto. Então, assim, com isso a gente vai fazendo o quê? A gente vai unindo a gramática com a interpretação do texto. Então, aquela gramática que a gente estudava antes, de normas, desvinculada do sentido, ela passa a ter um sentido quando a gente consegue aplicá-la numa leitura textual, tá? E aí a gente tem um jogo lindo, que eu acho que para mim é o momento mais bonito do texto, eu particularmente, é o meu momento, que é essa construção aqui, olha, no finalzinho desse parágrafo que o Luiz Henrique selecionou para a gente, que é tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Primeiro que tem uma sonoridade, né, desse tecer, desse fazer com as mãos, desse pente batendo, esse som. A gente consegue até imaginar esse som que vem. Mas olhem essa palavra, esse jogo de palavras que a Marina Colasanti usa. Tecia e entristecia. Dentro da palavra entristecer, ela consegue observar que existe a palavra tecer. Perceberam isso? Tecia, entristecia. Então tem esse jogo de oposições aí.
As coisas que ela estava tecendo não era da felicidade dela, né? Não, ela era obrigada, né, a fazer tudo isso, né? Bom, aí, gente, o exercício que eu quero que vocês façam agora é o seguinte, tá? Um texto, segundo o Bakhtin, um teórico da literatura, ele nunca é isolado, ele nunca se faz como um texto à parte, um texto canônico, um texto que não dialoga com nenhum outro tipo de texto, porque ele sempre se vincula a uma tradição literária, tá? Então, nesse sentido, o Bakhtin fala em dialogismo. Então, o que seria esse dialogismo? São diálogos que um texto ele vai criar com outros textos já existentes, com outras histórias já existentes. Aqui a gente já estabeleceu um primeiro diálogo desse conto da Marina Colasanti com os contos de fadas. Então, seria um diálogo bastante explícito ali com os contos de fadas. Pensando no ato de tecer, porque assim, já que é a moça tecelã, e já que ela cria tudo, a partir do momento que ela tece, tecendo ela vai criando, com qual outras histórias a gente pode perceber na tradição literária que existe essa metáfora do fio ligando a mulher ao seu amado, essa imagem do tecer e do fio presente na literatura e que isso pode, de alguma maneira, estabelecer uma relação intertextual com esse conto da Marina Colasanti. Você se lembra de alguma? Onde tem fio, onde tem tecido? Eu vou falar, então, assim, né, as leituras que eu consegui estabelecer, tá? Vocês se lembram Vocês já leram a Odisseia? Na Odisseia tem uma passagem que, assim, Ulisses, né, ele vai lutar na Guerra de Troia e ele demora 10 anos lutando lá na Guerra de Troia e depois, na volta, ele se perde, né, por conta dos caprichos dos deuses que tentam impedi-lo de voltar para casa. Ele fica mais 10 anos tentando voltar. Então ele fica 20 anos distante do seu lar. E ele era casado com a Penélope. E a Penélope, obrigatoriamente, pela tradição, teria que se casar novamente com alguém. Ela não poderia ficar solteira. Imagina uma mulher solteira na sociedade da época, isso era impossível. Então aparecem vários pretendentes, né? Penélope, uma mulher linda, vários pretendentes aparecem para ela. E ela teria que se casar. Ela era obrigada a se casar. E aí ela diz o seguinte: não, eu vou me casar com alguém, sim, vocês podem ficar todos tranquilos, porque o meu palácio estava cheio de pretendentes. Ela diz o seguinte: eu vou me casar a partir do momento em que eu terminar esta mortalha, essa é um manto funerário, né, para o meu sogro. Então eu vou tecer esta mortalha e eu só me caso depois que eu terminar, depois que eu tecer essa mortalha. E o que fazia a Penélope na história? Ela tecia durante o dia e à noite ela desfazia. Então ela tecia e desfazia. Então aqui a gente pode estabelecer algum tipo de relação com a moça tecelã, né? É uma relação dialógica. Claro que lá é um tipo de narrativa, aqui é um outro tipo de narrativa. Lá a gente tem o quê? A gente faz essa comparação. Lá a gente tinha a mulher com uma servidão ao matrimônio. Lá o ato de tecer e destecer não é para se livrar do casamento, mas o tecer e destecer lá na Odisseia é uma servidão ao matrimônio. Então seria uma maneira de Penélope continuar casada com Ulisses. Ela usa esse estratagema, né, como uma maneira de continuar casada com Ulisses. Diferente aqui da moça tecelã, mas mas dá para a gente estabelecer uma aproximação dos dois textos. A aproximação até no sentido de comparação e de cotejar, de colocar um em diálogo com o outro, ver o que um tem para dizer e o que o outro tem para dizer. Outro texto que eu gostaria que vocês se lembrassem é lá da mitologia grega, né? Lembram-se do labirinto do Minotauro, né? Tinha uma figura
uma besta, né, que era devoradora de pessoas, né? 7 virgens tinham que ser colocadas no labirinto para serem devoradas pelo Minotauro todos os meses, e alguém tinha que matar a besta. Teseu se propõe a matar a besta, ele tinha que matar o Minotauro, ele é jogado no labirinto, e ele ia morrer nas mãos do Minotauro, ou ficar preso no labirinto, ele ia ficar condenado a ficar preso no labirinto. Nesse meio tempo, quem se apaixona por Teseu, né, um semideus lindo, um homem maravilhoso, Ariadne, né, cuja palavra, o nome vem de aranha, né? E a Ariadne entrega para o Teseu a fórmula para poder sair desse labirinto. Ela fala assim, olha, então o que você vai fazer? Você vai pegar esse novelo de lã, você vai prender fora do labirinto e você vai andar pelo labirinto com esse, até o Minotauro, com esse fio. Na volta é só você seguir o fio de volta e você vai conseguir sair do labirinto. E Teseu faz isso, ele mata o Minotauro e graças ao fio de Ariadne, né, ele consegue sair do labirinto, ok? O que acontece com Ariadne nessa história? Ela, depois que ele sai, ela estava extremamente apaixonada por esse homem, então ela dá o fio para esse homem. Teseu, quando sai do labirinto, ele abandona Ariadne, tá? E por conta desse abandono, ela se suicida, ela leva, né, uma das versões é que ela se mata, porque ela dá o fio para o cara e o cara abandona ela mesmo assim. Então, aí mais uma vez a gente tem essa relação, né, da mulher que entrega o fio para o marido, da mulher que tece, da mulher que cria, e ela é abandonada pelo amado, pelo Teseu, tá? Aí, pessoal, eu queria que vocês percebessem também uma metáfora metalinguística que existe no texto. O que seria uma metáfora metalinguística? O texto que fala do próprio texto. Você sabe de onde vem a palavra texto? A palavra texto vem do latim testum, que significa tecido. Tá? Testum, texto, tecido. Então, o que é um texto? Algo que foi tramado. São fios assim, colocado com fios assim, e que passa a ter um sentido, tem uma trama. E nessas tramas é que tem o sentido, que é composto o sentido. Então, fazer um texto, construir qualquer tipo de história, é tramar fios, na etimologia da palavra, né? Então, nessa leitura metalinguística do conto da Colassante, o que a gente tem? Uma metáfora do próprio poder da palavra, do próprio poder da criação de textos. A partir do momento em que a moça tecelã consegue tecer ela própria os seus textos e destecê-los, o que ela está fazendo? Ela está dominando linguagens. E a partir da linguagem, quem domina a linguagem, né, domina o extraficcional, domina o mundo. Entenderam isso? Então, tem essa metáfora. Uma outra metáfora, um outro paralelo que a gente estabelece agora já no início do conto é com a passagem bíblica do Gênesis, né? Como que Deus cria o mundo no Gênesis? Como que Deus cria? E Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Então, como que ele cria o mundo? Dizendo. Então, é linda também essa imagem da Gênesis, porque o mundo é criado pela palavra de Deus. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. O verbo em que sentido? Né? Eu tinha dificuldade de entender esse verbo. Como assim era o verbo? Como que o verbo existia? A palavra. Então, a palavra cria o mundo, né? Textos criam mundos, textos criam histórias. Então, a partir do momento em que a moça tecelã tem essa tomada de consciência do poder que ela tem em mãos de tecer o dia, de tecer as coisas que ela quer, de tecer o sol, de tecer a chuva, ela vai se assenhoreando, ela vai se tornando senhora, né? E ela própria vai criando, vai compondo as suas histórias, ela vai tecendo as suas histórias. Então, não é à toa que a Marina Colassante, quando ela resolve criar essa história, ela coloca a profissão da moça, ela
coloca uma moça, né? Ela estabelece uma moça criando suas histórias pelo tear, por um fio, tramando fios, fazendo textos, fazendo histórias, criando narrativas. Então, criar uma narrativa é criar o mundo, ou criar a sua própria narrativa. Você ser dona ou senhora da sua própria narrativa, da sua própria história. Então, assim, né, são algumas relações dialógicas, né, intertextuais, que a gente estabelece com a tradição literária toda, para a gente poder desembocar, para a gente poder chegar nesse texto simples, né, que é a moça Tecelã, da Marina Colasanti. Ok? Concordam com isso? Tinham pensado nessas coisas? Não? Enquanto você estava falando aí, eu estava pensando aqui de que forma que a gente aprende o que é o verbo, né? Eu me lembro que, para ensinar o que era verbo, a professora falou que um verbo de ação. O verbo é uma ação. Andar, trabalhar. Só que, um pouquinho mais adiante, a gente conheceu os verbos de permanência, né? Ficar. E aí, enquanto você falava, eu estava pensando, enquanto você falava em Deus, né, como que Deus criou o mundo, diferentemente da Tecelã, que trabalha, né, ele só falou. Que movimento que ele fez para construir o mundo? Mas ele se cansa também, né? Porque fala assim, no 7º dia ele descansou. Então tem também esse falar dele, esse fazer o mundo também deve ter sido cansativo, porque senão não teria o verbo descansar, né? No 7º dia ele descansa, né? Então daí cria toda a simbologia do descansar depois do trabalhar, né? Do fazer. Mas é isso, ele cria o mundo por meio da palavra. E se Deus cria o mundo por meio da palavra, Esmeraldina, como que você cria o seu mundo? Pela palavra, pelos textos que você cria, entendeu? Então a gente vai criando os textos. Aí a moça Tecelã, ela nos alerta pelo seguinte: a história que você cria, você pode descriar, você pode destecer, você pode desfazer, né? Aí a gente poderia entrar numa psicanálise lacaniana, né? Que seria justamente, que vai justamente nesse sentido. O que a psicanálise do Lacan faz? Ele te coloca num divã e te faz falar. Ele sugere que você fale sobre as coisas, porque a partir do momento que você vai falando sobre a sua vida, sobre os seus problemas, sobre as coisas que te afligem, você vai dando ordem no caos, né, no seu subconsciente. Então, para o Lacan, a gente consegue ativar o inconsciente por meio da palavra, a gente vai verbalizando. E a moça Tecelã, ela não deixa de ser um pouco lacaniana nesse sentido também, porque ela vai tomando a consciência ela toma consciência por meio da palavra, né? Ela decide, ela faz, e aí ela vai e age, aí ela vai e performa, né? Bom, gente, só para a gente encerrar, quando a gente chega num nível mais profundo de análise de um texto, a gente consegue estabelecer algumas oposições, alguns jogos de oposições, tá? Então, assim, que dualidades a gente consegue perceber nessa história da moça Tecelã, né? Eu separei aqui para vocês três oposições. Primeira, autonomia versus submissão. Né? Ela tem uma autonomia de criar o mundo, de ser senhora, né? E depois ela se submete ao marido, mas ela rompe com isso, ok? A segunda, liberdade e amor. Eu tenho liberdade quando estou sozinho e amor quando estou amando, eu não teria mais essa liberdade. É uma outra posição também que a gente pode ler nesse conto. E aí a gente poderia até falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre as prisões que o amor os muros, né? Que o amor vai levantando nas nossas vidas. E daria pano para manga uma discussão assim, né? E outra, que seria uma oposição de valores materiais versus valores afetivos, né?
o que vale a pena na minha vida, né? Eu construir a minha vida baseada nos valores materiais que o príncipe quer, que o valor que ele deseja, ou nos valores afetivos que a moça tecelã almeja, que ela intenciona, que ela busca, né? Então seriam basicamente essas três oposições aí. Concordam? Mas que ao mesmo tempo que ela deseja, né, quem criou, foi ela que criou ele daquele jeito, né? Foi. Ela podia ter criado de outro jeito, não podia? Ela é responsável. É aquilo que eu falei, né? Ela é responsável. Exatamente. Ela é responsável. E ainda bem que ela tem essa consciência, né? De que É. ela é responsável e que ela pode desfazer. É. Aí eu te pergunto, a gente não pode, pergunto para vocês todos, a gente não pode, a gente é responsável pelo outro que a gente cria? Ou não? Será que a gente não cria também? Será que a gente não dá poder para o outro? Será que a gente não dá poder para que alguém chegue na minha vida e me dê ordens, para que alguém me mande fazer as coisas? E mesmo que eu dê esse poder, eu consigo tirar esse poder, eu consigo desfazer esse poder, né? Então são coisas que o conto, né, um conto muito simples, né, esse da moça tecelã, que ele vai despertando na gente. A gente poderia ficar aqui horas, você poderia ficar falando sobre relacionamentos humanos, né, falando sobre ele. E é engraçado que assim esse conto ele é trabalhado tanto por professores de língua portuguesa em séries iniciais, como assim quinto ano, sexto ano, como pós-graduação, já dá para fazer tese de doutorado, já li tese de doutorado sobre esse conto, né? Porque a literatura ele tem esse poder, né? E cada pessoa vai ler o conto de uma maneira diferente e ele vai ter um impacto de uma maneira diferente na vida de cada um, né? Então, o que o conto suscita, às vezes o que ele suscita para mim pode não suscitar para vocês. E aí, assim, e por que eu quis fazer hoje um encontro mais... Não sei nem se eu consegui, acho que eu acabo falando bastante, né? Um encontro mais reflexivo para vocês. Porque estamos aqui no meio de várias mulheres, aquilo que eu falei do lugar de fala, né? Vocês têm um lugar de fala que eu não tenho como homem. Então, isso já me tira um pouco do discurso de autoridade sobre qualquer aspecto que eu poderia observar desse conto. Eu falo por empatia, eu falo por observar, eu falo por me colocar no lugar de vocês, mas não absolutamente vivendo o mesmo papel que vocês. Até porque a gente vive numa sociedade patriarcal, né? E qualquer discurso masculino, ele acaba sendo contaminado. É claro que daí eu preciso tomar consciência do meu papel de homem, o que eu quero como meu papel de homem na sociedade e o quanto eu vou deixar que essa tradição patriarcal ela influencia no meu papel como homem. Entenderam isso? Então, cabe a gente refletir e questionar se eu quero repetir modelos ou se eu quero romper com os modelos e propor uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais igualitária, né? Com mais autonomia e menos submissão, talvez, com papéis iguais. E aí hoje, se a gente for trazendo, a gente vê uma série de discursos anti-feminismo, né? Para mim, pessoas que não entendem o papel do feminismo, que não falam, as feministas querem que as mulheres sejam mais na sociedade. Não, eu penso que não é assim. Elas não querem, as feministas não querem ser mais, elas querem lutar por um espaço social, né? E numa sociedade falocrática também que a gente vive, o quanto isso acaba influenciando, né, nas minhas relações sociais. Gente, é um conto simples, né, mas tanta coisa. Oi, Sérgio. Então, eu tive assim a impressão quando eu li o conto, né, que assim a autora assim fez um conto bem feminista, né, tentando abordar ali, por exemplo, a violência doméstica, né? Por exemplo, ela tem ali, fala sobre a violência psicológica, né? Que o Sim. rapaz exercia, a violência patrimonial, né? Que elas... Então, eu acho assim,
que esse conto, eu pesquisei também, né? Esse conto ele foi publicado no ano 2000, né? Isso. Então foi ali, depois do crime da Maria da Penha e um pouquinho antes da lei ser aprovada, que foi em 2006, né? Isso. Então eu acho que a autora ali, ela já parecia que ela tá, quando eu li, né? Assim, a autora tá assim, tipo, brigando assim já pelos direitos das mulheres, né? Sobre assim, a violência doméstica, né? Sim. E ela já era bem senhorinha quando escreveu, né? Então pra gente ver que Tem um conto assim bem forte, né? Para época assim, que as mulheres estavam querendo brigar pelos direitos dela, né? bem forte, ao mesmo tempo bem leve, né? Uma historinha de uma moça que tece, depois destece, tranquilo e de boa, né? E aí ficam as reflexões para a gente fazer, para a gente pensar a raiva desse companheiro que ela cria, né? E que nenhuma vez ela usa a palavra marido também, né? Acho que se ela usasse a palavra marido ia complicar um pouco mais aí a relação. Falou só em companheiro. Ai, ai. Mais alguma coisa, pessoal, que vocês queiram dizer, querem acrescentar, coisas que eu não Pensando abordei? nessa coisa da responsabilidade né, dela fazer e desfazer. Mas a gente vê que nem sempre, né? Pensando enquanto feminista, o pró-feminismo, a gente vê que algumas mulheres que tentaram, por conta dessa violência, foram assassinadas, né? Porque tentou desfazer desse negócio aí. Ainda que ela tivesse autonomia econômica, será que ela que teve a responsabilidade de... Por isso que a gente, às vezes, são mulheres que precisam de ajuda, às vezes, né? Ajudas em todos os sentidos, né? Ajuda para tomada de consciência. Então, por isso que é importante também que nós discutamos isso com os adolescentes, né? Com os jovens, tanto com os meninos quanto com as meninas, para que eles percebam seus papéis e para que eles não recriem modelos machistas, autoritários, né? E que a gente proporcione essa voz às mulheres. Por isso que é preciso leis, né, que amparem essas mulheres. Por isso que é preciso campanhas. Por isso que é preciso discutir e debater o assunto. Se a gente não debate um assunto, se a gente não discute um assunto, é como se ele não existisse e como se tivesse tudo bem, né? E não está tudo bem. Na véspera de Natal, né, a juíza que foi assassinada, né? Caso terrível. Ela tinha veja, pessoa que tem um padrão de vida alto, né, economicamente falando, intelectual, ela tinha proteção tanto judicial quanto física, porque tinha pessoas que velava, né, pela vida dela enquanto ela trabalhava, enquanto ela dormia, e por conta de atender um pedido de uma filha que o pai fez a cabeça, ela dispensou a guarda, né, a proteção, e assim que dispensou, foi assassinada na véspera de Natal. Quer dizer, é muita coisa para a gente refletir, né? Aí você já tocou num ponto que é o extremo, né? Que é o feminicídio, né? Esse príncipe, eu estou chamando de príncipe já, né? Esse companheiro dela não chega nesse ponto do feminicídio, mas talvez porque ela tenha agido antes, talvez porque a tomada de consciência dela tenha sido antes, né? Mas não chega porque ela não deixa chegar. Ela não deixa chegar, porque senão a gente não saberia qual seria o destino, não. E aquele caso daquela outra que atropelou o companheiro, essa semana eu vi alguma coisa que ela depois, né, logo
logo depois que aconteceu dela passar por cima dele, com o carro e tal, que matou ele, e foi presa e tal, e essa semana eu vi ela justificando por que ela fez, né? Ela disse que ela já estava morta, então tanto fazia, Nossa. porque ele não deixava ela fazer nada, então já que ela estava morta, ele podia morrer também. Que forte, né? Muito forte, muito sério isso, né? Muito forte. Chegar. Mas aí, no caso, pelo menos não foi ela que morreu, né? Mas também, né? Não sei se uma coisa justifica a outra, mas enfim. Aí eu não sei. Também não sei, também não sei. Eu não sei. Acho que a melhor coisa é pegar, puxar o fio mesmo, vai puxando o fio, vai desfazendo. Chega num extremo desse, meu amigo. É porque as coisas já estão muito... Então, eu como trabalhei, né, no Tribunal de Justiça, e a gente estava, assim, frequentemente indo na casa à noite, tirar o fulano que ameaçava de matar, que dava um soco, que chutava a mulher, e a gente ia lá. A gente como funcionária, sabia que aquilo não resolvia coisa nenhuma, né? Que a gente ia lá, cumpria o que determinava a ordem judicial, pedia para o fulano sair de casa, né? Mas que isso não impediria que ele voltasse e matasse ela. Como aconteceu aqui na cidade, vários. Pelo menos eu me lembro de uns 3, né? Aquele fulano que jogou a moça do apartamento ali no Poço Bom, né? Tem uns 4, 5 anos, não sei se tudo isso, ele estava com uma ordem judicial de não se aproximar dela. Mas como que isso pode, né, fazer que isso realmente aconteça? A menos que tenha, né, a proteção de pessoas que estejam vigiando os passos dele, não tem outro jeito. E aí, no caso, eu acho que a Cláudia está muito certa. Eu posso dar uma sugestão para mim, qual seria a solução para esse problema? Educação. Então, por isso que é importante. Sabe que Edu, que é isso, né? Mas isso é uma coisa de longo prazo. Longo prazo. Então, se a gente não agir hoje, se a gente não discutir hoje com as... E a mulherada está sendo assassinada. O Brasil é o campeão de feminicídio. Infelizmente, né? Porque assim, mas eu acho que se a gente não começar hoje, como professores, um trabalho de base, como artistas, como, sei lá, como pessoas, e discutir esse tema, acho que por isso que esse texto da moça Tecelã, ele é tão útil, tão necessário, né? Acho que a gente não vai evoluir, né? E eu estava em dúvida quando eu escolhi esse conto, eu estava em dúvida entre dois, entre aqueles dois do Caio Fernando Abreu, que trata a questão do preconceito contra a homossexualidade, né? Então, assim, são 2 temas muito atuais, né? Essa questão da homossexualidade, da mulher, né? Da condição feminina. Eu acabei optando por esse, até porque eu achei que tinha mais a ver com o grupo, não sei. Então, mas, assim, o grande legal da literatura é que ela causa reflexões, ela pode ser motivo para a gente refletir sobre vários temas sociais. Gente, já são 5h35, eu não quero me delongar mais, até para a gente ficar, né, restrito ao horário mesmo. Espero que vocês tenham gostado, do fundo do meu coração, né? Assim, a gente prepara sempre com muito, muito carinho. Estou adorando as discussões, acho que cada palavra que vocês trazem aqui para a nossa roda de conversas é muito bom, mesmo as pessoas que veem depois o vídeo, né? Acho que tem sido bem bacana, assim, particularmente tenho gostado bastante, tá? A semana que vem teremos o professor Gerson, ele me falou qual é o conto, mas eu não me lembro. A gente passa assim que eu conversar com ele e ele me reavivar a memória. Eu vou olhar aqui nas mensagens que ele me passou. Eu não me lembro qual é o conto que ele vai trabalhar com vocês. Eu então só quero pedir desculpa de eu ter me atrasado hoje bastante. Sem problema nenhum, Esmeraldina. Imagina, sem problema. Tá?
Gente, um prazer muito grande. Alguém quer dizer alguma coisa para finalizar, para fechar? Não, já discutimos, acho que muita coisa, né? Tem que começar a entender muito. A gente não termina hoje, porque Como sol? é um ponto muito rico, né, para a gente discutir muitas coisas, né? O que foi dito hoje já está de bom tamanho, né? Uhum. A gente poderia ficar aqui horas, né, falando. Nossa, nem o tema é muito bom. Que bom, então. Gente, um super beijo, fiquem com Deus e se cuidem bastante, tá bom? Até mais, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, obrigada. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.